Amém? Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu tenho desfrutado de muitas coisas da parte de Deus para a minha vida, desde do nascer no lar cristão. Sempre meu pai e minha mãe, através da vida deles, eu pude ver Jesus. Então não tive dificuldade de ver Jesus. Você pai, você mãe, você pode refletir a imagem de Jesus. Eu vi isso na vida do meu pai, da minha mãe. Foi mais fácil para mim. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu precisei desenvolver a minha intimidade com Deus. Não existe neto de Deus. Ou é filho ou não é filho. Então você tem que ter o seu encontro com Deus. Você tem que ter sua experiência. Tudo que é feito por informação, o tempo faz você apagar. Agora, quando se tem revelação, você nunca mais perde. A informação é o que me passaram. A revelação é o que eu experimentei. Fala comigo, as informações são passadas, mas as revelações são conquistadas. E o nosso Deus é um Deus que Ele faz o tudo para se revelar para mim e para você. O cristianismo não é religião. A religião é um homem se esforçando para chegar lá. E o cristianismo é alguém que deu tudo que tinha para se revelar para você. Ele fez tudo o que ele podia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A eternidade é muito saudosa. Vamos viver. A eternidade começa no momento que você começa a entender o que é Deus e viver. Isso é eternidade. Antecipa o céu aqui na terra. Tem pessoas que não vão para o céu porque o céu nunca veio a eles. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua, assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus seja feita. É bonito cantar essa canção, tua vontade. A gente fala de vontade, mas a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Só que Deus, se você entender a vontade dele, você não erra. Porque Ele quer o melhor para você. Mas eu queria que vocês pensassem comigo um pouquinho. Vamos lá. Quando ouviram a voz do Senhor, fala a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu, olha o que ele respondeu: eu ouvi a tua voz. Aonde? No jardim. E porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu quero agora, Senhor, de alguma forma, através do teu Espírito Santo, expressar aquilo que está aquecendo o meu coração. E, Senhor, que toda distração, que todo cansaço caia por terra. E que eu apenas entenda e seja um instrumento para refletir a tua vontade nesse lugar. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Embora eu nasci e criado na igreja, mas eu sempre tive uma fantasia de Deus. Na minha infância, Papai Noel era coisa do diabo. Não digo que mas é uma lenda, né? Mas não podia ganhar nada do Papai Noel. Se ganhasse algum presente do Papai Noel, doía a barriga, né? Era uma coisa assim, que Natal, arvinha, pinheirinho. Pensa numa igreja. A minha igreja não era tão radical, porque tinha uma pior, que não podia ter nem quadro em casa. Eu era de uma igreja, irmãos, que na ceia, se tivesse aqui, não sei se tem aqui, graças a Deus a nossa igreja se converteu, mas um vaso que a flor não é original, é de plástico, na época ele quase não tinha, estava mentira, é pecado. Deus não derramava o seu Espírito Santo porque tinha uma flor de plástico na igreja. Se fosse a minha época assim, os irmãos põem umas uvas bonitas aqui, tudo de mentira. Meu Deus, coisa de mentira no altar. Os irmãos eram, E uma vez não deixaram fazer um louvor porque eu estava com uma camisa Cristo Vivo estampada, não podia ter. Era muito radical. E também, daí por saber tão radical, eu criava que esse Deus era um Deus assim, que o prazer de Deus é me pegar errando. Entendeu? Sabe quando alguém quer pegar um rato ali? O prazer de Deus, para eu ver, Deus vai me pegar errando, e eu ficava com medo de Deus.
tinha um medão de Deus. Quando dava trovão, gente do céu, eu confessava todos os meus pecados. Eu ficava lembrando qual que eu fiz. Em Curitiba dava uns trovões assim, tremia tudo. Eu ia lá, confessava, dava minhas figurinhas de futebol. Na época da Copa de 82 eu tinha Maradona, eu tinha o Batista, o Zico era praga, tinha demais, todo mundo naquele chicletinho. Mas tinha uns jogadores, umas figurinhas, né? Não sei se o Paulo aí do meu tempo era na época, né? Lembra? Paulo Rossi, que fez o gol contra o Brasil. Aí quando dava o trovão, mãe entregava, minha mãe queimava, tudo tinha um prazer de queimar as figurinhas. Né? Eu era bom na penca, na bolinha de gude, e eu ganhava, daí quando vinha um temporal e tal, eu fazia a minha oferenda de sacrifício. Né? E na minha casa tinha um poço de água de 30 metros de profundeza. Aí chegou a água em Curitiba, lá em Santa Felicidade, isolaram o poço e o poço virou lixo. Aí a mãe isolou o poço e nós jogávamos o lixo lá. E quando eu entregava meus pecados para minha mãe, meu pai jogava tudo no poço. E esse poço era em cima, embaixo do nosso quarto. A casa do pai era puxadinho, sabe aquelas coisas que puxa aqui, puxa ali, e fizeram puxadinho. Onde era o poço, virou meu quarto e meu irmão. Eu abria a tampa do poço, pegava a lanterna e ficava lá embaixo vendo se eu podia buscar aquilo que eu tinha jogado. Eu me arrependia. Olha o perigo. Mas o tempo foi passando, eu comecei a ver que esse Deus não era o Deus em que Jesus veio revelar o Pai. Eu comecei a aprender um pouco mais o que é o Pai. Eu disse, eu vivi uma intimidade com esse Deus que é o que me sustenta. Saí de casa com 15 anos, longe do meu pai e da minha mãe. Morei num ambiente horrível, de droga, de sexo. Quando eu tinha 16, quando eu saí com 15 anos, quando eu fiz 16 anos, fizeram uma emboscada para mim, para comemorar os 16 anos, 3 mulheres. Essas 3 mulheres eram uma de 20 anos, uma de 28, uma de 33. Fizeram um plano para tirar minha virgindade. E pensa no menino, com 15, 16 anos, filho de pastor, nunca tinha visto camisinha, nada. E no dia do meu aniversário, de 24 de junho de 1996, me deram um presente, camisinha. Né? E encheram na caixa de sapato, uma como bexiga, outra como água, e me apresentaram, eles deram toda aquela questão livre, né? E levaram eu para o lugar. E quando eles deram aquilo, eu nunca tinha visto aquilo, eu comecei a brincar. E na cabeça deles eu estava rindo da cara delas, eu brincava, esticava, né? Mexia tudo. Elas falavam, pô, a gente achava que ele era puro, eu não estava sabendo que elas riam, bebiam ou não bebiam. E quando fui para casa, eu levei a bexiga para casa, as coisas, eu levei a bolinha, né? E quando eu comecei a ler aquela bula, eu falei, meu Deus, mas Deus cuidou de mim, porque eu sempre tive vontade de honrar Deus, honrar meus pais. E sempre aquela voz, sempre Deus falando, eu estou contigo, você não está sozinho. Mas agora, um tempo atrás, eu mesmo, pastor já, pai de Larissa, de Natana, pastoreando já uns 25 anos, 26 anos da época. Minha esposa, ela é uma bênção dormindo, né? E aí quando ela está dormindo, ela está sonhando, tem sonhos proféticos e eu não posso na carne atrapalhar. Mas um dia eu não dormi bem à noite. E aí, o que aconteceu? Eu tinha que ir para Joinville. E eu não queria atender uns pacientes pedreira que tinha em Joinville. Um que queria se matar, eu queria matar a mulher dele e tal. Eu não estava afim de dinheiro. Eu tinha 15 pacientes para atender. Nessa época de setembro, tudo chove muito. E aí a Deise estava naquele soninho gostoso, com uma melodia própria dela, né? Ali. Eu olhava para ela, e eu não tinha acordado. E aquela vez, eu sou normal, eu tive um sonho que o capeta queria acabar comigo. Eu precisava compartilhar com alguém. E eu senti que a morte, o demônio da morte queria me pegar. Aí minha mãe também dorme, né? De manhã. Eu acordei mais 6h15, 6h30, para mim 7 horas pegar o carro e ir para Joinville. E chovendo, aquela chuva, aquele ambiente, pegar a BR-101. E eu não consegui dormir. Quando acordei com aquele sentimento, se já tem aquele sentimento que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa errada. Eu dobrava o joelho, não conseguia me concentrar na minha oração. Eu falei, acorda Deise, não acorda Deise. Não sei se vai ser bênção acordar ou não.
Falei, mas eu vou ligar para minha mãe também não. Peguei, fiz a minha oração, meio com medo, peguei o carro e saí. Parecia que o inimigo tinha feito uma proposta para destruir a minha vida. E aí, gente, como pedia, Deus desperta alguém que está preso para ligar para mim. Nós temos uma irmã, Clarice, de madrugada ela ora, a pastora Fátima e a sogra ora, que alguém ligue, Deus, toca agora, Deus, mostra que eu sou amado por ti, que alguém liga, aí como é gostoso, Deus mandou, confirmando, ai que filhão, nada. Eu falei, mas mesmo assim eu vou. Pega a BR, tem hora que tiver uma Assembleia de Deus, eu sabia que eu tinha uma Assembleia de Deus, deve ter alguma irmã que não tem lá na minha igreja orando, eu entro, elas oram por mim e você liberta, ô Senhor. Que eu passo a Univale ali, tudo em engarrafamento. Quando eu entro na minha assim, eu estava meio assim já. Eu falei, Deus, fala comigo. A hora que eu entrei, veio um caminhão, bum, me jogou fora. Eu falei, Deus, pediu para tu falar comigo e não o capeta. Aí encostei no acostamento, aí começou aquela chuva, de repente deu um trovão. Eu falei, Deus, é desse jeito que tu fala? E daqui a pouco deu um raio, aquele bonito. Eu falei, meu Deus. Falei, acho que eu vou ter que parar aqui o carro. Gostei o carro melhor. E comecei a abrir meu coração e falar com ele. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. E de repente, eu comecei a abrir meu coração e Deus começou a falar comigo. E dessa fala saiu uma oração. Eu queria que você colocasse para mim nos cânticos aí, diz tua voz. Olha a oração que eu fiz. Essa oração mexeu com a minha vida, que hoje é algo que me dirige. Olha que diz assim, no Cânticos aí, cadê? Olha lá, tua voz, ela é mais forte que o trovão, mas ela também é mais suave que a brisa, mas onde tu queres falar, é dentro do meu coração. Eu fui feito para ouvir, existo para falar. Com meu Criador, enquanto eu viver, cumpra em mim o teu querer, Senhor, meu Deus. E como eu aprendi a cantar com meus pais e gosto de cantar, essa oração virou um hino. E eu quero cantar com vocês, depois eu continuo a palavra. Né? Passei para os músicos ali, vamos ver se eles são bons mesmo. Esse eu sei que toca. Som, você baixou esse? Aleluia. Som, amém. Diz assim, sua voz é mais forte que um trovão, mas ela é mais suave que a brisa. Mas onde tu queres falar é dentro do meu coração. Eu fui feito para ouvir, eu existo para falar com meu Criador. Enquanto eu viver, cumpra em mim o teu querer, Senhor meu bem. Cante comigo, fui feito para ouvir. Fui feito para ouvir, existo para falar com meu Criador. Enquanto eu viver, cumpra em mim o teu querer, Senhor meu. Aí, depois de sair essa oração, toquei barco, foi uma bênção, ganhei pessoas para Jesus e estou vivo aqui. Mas, voltando no texto que eu li, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus criou um lugarzinho reservado
para ter comunhão com o homem. A Bíblia diz que Deus fez um jardim no Éden. Jardim no Éden. O jardim no Éden, o jardim é uma parte dentro do Éden. Separa, existe o jardim no Éden. Existe Santa Catarina, existe Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é um jardim em Santa Catarina. E quando Deus criou o homem, falou: olha, eu vou pôr você no seu jardim. Aqui é o lugar do nosso encontro. Aqui é o lugar de um olhar para o outro. Você foi feito a minha imagem e semelhança. Se você entender que aqui é o lugar da nossa comunhão, você não vai ouvir outras vozes. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha ter um momento com Adão. Você sabe que, não sei se alguém é da minha época aqui, e o meu primeiro relógio foi Lanco. Lembra do relógio Lanco? Né? Eu tinha o Lanco. O Lanco era um relógio a corda, que era da minha avó. Né? Relógio a corda, para os novinhos aí, é aquele relógio que, digamos assim, tem um negocinho que você tem que estar empurrando 2, 3 vezes no dia para ele funcionar. Mas eu orava para Deus me dar um relógio automático. Já teve relógio automático, Kiko? Sabe o que é relógio automático? Relógio automático é um relógio que você põe no braço, da Oriente, né? E que, quando você mexer no braço, esse relógio tem que estar vivo. Se tiver morto, ele não funciona, não dá para levar no caixão. Tem que estar vivo, né? Então, você mexendo durante o dia, esse relógio funciona. Aí, eu tive um Oriente, daquele de corrida de cavalo, sabe? Aquele de corrida de cavalo, um baita de relógio, parece que pesava quase 1 quilo aquele relógio, grandão. Deus me deu. Depois do Lanco, tive um Oriente. Mas daí veio o Quartz. O quartzo era um carvãozinho, também Oriente, só riquinho que tinha. Né? E tinha uma pulseirinha de couro. Teve isso, Dona? Aquele reloginho de couro. Os Oriente era de aço, a corrente, ficava fedido assim e tal. Mas aquele reloginho de couro eu via no braço assim das pessoas assim, então, também tive. Aí depois veio o de só funcionava na claridade. Né? Então, aquele que funciona pela luz solar, sabe, né? Movido pela luz solar. Relógio, para funcionar, ou ele é a corda, ou ele é automático, ou ele é a bateria, ou ele é na luz. É muito raro, é muito fraco esse exemplo, mas eu queria te comparar com um reloginho. Deus fez você para funcionar, mas com a presença dele. E quando Deus criou Adão, ele falou: olha, aqui eu vou vir, e esse momento de comunhão é abastecimento para você. E o prazer de Deus era conversar com Adão. E Adão tinha essa necessidade. Mas a voz de Deus, Adão não prestou atenção. Já aconteceu de você prestar atenção na voz de Deus? É fácil detonar o Adão. Mas eu e você fazemos as mesmas coisas. Deus fala as coisas para a gente sabe, e mesmo sabendo, a gente desvaloriza. Foi o que aconteceu com os nossos pais. Curiosidade. Saíram do lugar que Deus colocou para o relacionamento e foram buscar outras fontes, outros relacionamentos. E quem não ouve a voz de Deus, quem não presta na voz de Deus, começa a desenvolver e prestar atenção em outras vozes. Quem não ouve a voz de Deus, ouve a voz da cobra. A minha esposa disse que vai sair um livro aí, Mulher Carente Fala Até com Serpente. Esse é o livro dela. Você tem uma carência de Deus. Agostinho diz assim que dentro do homem existe um vazio. E esse vazio é do tamanho da existência de Deus. Só Ele pode preencher. As outras coisas podem até te inchar, mas não preenche. É só Deus que pode preencher. Mas a Evinha, curiosa, não aceitou o papel dela. Fez a cabeça de Adão e foi conversar com a cobra. Quando você sai do plano de Deus, da vontade de Deus,
no jardim que Ele escolheu para você, para o relacionamento, você fica aberto para ouvir outras vozes. Quando Adão estava no jardim, ele tinha um espírito vivo. Mas quando ele parou de alimentar o espírito dele em relacionamento com Deus, esse espírito morreu. E agora, assim que ele ouviu a voz da cobra, aceitou a proposta da cobra, o espírito dele ficou morto, agora ele ficou com uma alma. A alma começou a dominar ele. Ele começou a deixar o corpo, seus desejos, seus instintos. Morreu. E agora, para o Adão que morreu, ele que veio o primeiro Adão que morreu, a Bíblia diz que veio o último Adão, que não pecou, mas que morreu para me dar a vida para mim e para você, Jesus Cristo. Mas quando chegou a voz, que quando você está fora do propósito, quando você perde a conexão, sabe quando você está andando de GPS e cai? Você está tão confiando, sabe alguém dependente de GPS aqui? Tem gente dependente de GPS, até para ir para casa da sogra põe o GPS, até para vir para a igreja põe o GPS, ficou viciado de ouvir aquela voz. Aí depois esse dia vai numa nevinha lá e ele começa, vai Fran, tudo para ele é surfa daqui, surfa dali, né? O cara tá dando uma piada, e eu falei, esse manezinho tá me irritando, o manezinho erra, coitado, é do Waze, não é da Maps, é do Waze, tudo numa onda, surfa e tal, né? Primeira vez eu me diverti, agora ele não é tão criativo assim, tudo repeteco, tá? Mas tem pessoas que precisam do GPS, quando você não sabe o caminho, você tem que seguir o GPS. E Jesus falou que nós não saberíamos o caminho. Jesus já não, esse GPS não é coisa de Israel, não. Jesus já falou, eu sou o caminho. Ele já sabia que eu e você ia se perder. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra forma de chegar ao céu se não for por mim. Já existe o GPS, porque nós somos perdidos. Nós não sabemos o caminho. Aí, o que aconteceu? O Adão perdeu a conexão. Sabe o Wi-Fi? Sabe esse negócio? Hoje, né, se Jesus estivesse aqui, se na época de Jesus tivesse Wi-Fi, as palavras de Jesus eram Wi-Fi. Era a sintonia, porque hoje tem irmãos que é viciado, chega aqui na igreja, não quer saber do Espírito, pastor, qual que é o Wi-Fi? Me dá a senha do Wi-Fi, pastor. Né? Wi-Fi, né? Eu quero não gastar o 3G, ao invés de falar, pastor, qual vai ser hoje a palavra? O pastor, não, eu quero Wi-Fi, eu quero estar conectado. Tem pessoas que vêm na igreja que querem mais estar conectado com alguém que está lá na China do que com Deus. Se assim fosse a gente com a palavra de Deus, lâmpada para meus pés a tua palavra, deixa eu ver se eu estou seguindo, mas deixa eu ver se eu estou no sinal, deixa eu ver se alguém falou comigo hoje. As pessoas têm preocupação com o que o outro fala com ela e não quer ouvir a voz de Deus. Não é assim quando você acorda de manhã? Morreu alguém? Deixa eu olhar aqui. Alguém me chamou? Um vício. Está inventando uma doença, eu esqueci o nome, que é a dependência do celular, que é mais forte que a cocaína, irmãos. Tem pessoas quando perdem o celular, fica tremendo, não consegue dormir. Esse dia a pastora esqueceu o celular dela aqui na igreja. E aí ela falou, mas amor, eu olhei tudo, eu não vi esse celular. Não, mas eu deixei lá. Ai, coitado dos irmãos que estavam dormindo, a minha cunhada aqui, todo mundo preocupado. O celular da pastora, as mensagens estão lá, tá o celular da pastora. Eu falei, amor, se ficou na igreja, tá seguro. Mas amor, não ficou na igreja não, porque eu saí, eu vi tudo. Olhei, não está na igreja. Aí uma irmãzinha que pregou aqui, ela pôs na bolsa, porque a irmã estava com a bolsa dela grande. Acho que eu liguei para a apóstola que estava pregando aqui, né? Meu Deus, será que ela achar que a pastora... Irmã, sutilmente todos os celulares são iguais, com japonês assim. Será que não está? Não está. Aí o Giovanni estava aqui, mandei mensagem, mas o Giovanni estava na cozinha, não pegou. Eu falei, mas amor, na igreja não está. Depois o Giovanni mandou mensagem para ele madurar, pastor, estava na igreja, mas eu não estou cego assim, que não vi. Estava debaixo da Bíblia. E tinha uma Bíblia aqui, quando eu saí, a Bíblia não prestei atenção, mas a Bíblia estava em cima, o celular embaixo. Pastor, eu até conseguiu dormir, porque o celular estava na igreja, né? Mas tem gente que não dorme, irmãos. Fica com... Essa noite alguém passou mal, será? Não, mas ela dormiu bem, estava na igreja. Tá? O celular da pastora é convertido, fica na igreja. Tá? Mas eu digo assim, irmãos, nós valorizamos tantas outras vozes, tantas outras informações,
mas a gente esquece de ouvir a voz de Deus. Como que Deus fala? E é interessante, eu tenho um animal, ele só fala, não vai falar nunca, mas eu tenho um Golden, que hoje eu me exibi com o pastor Júlio Valim, que pegou hoje. Eu falei: Júlio, você vai ver, ó, a minha esposa, ela não entende muitas vezes o que eu falo, meus filhos também, mas quer ver meu cachorro? Duvido. Cheguei: Atos, olha aqui. Ah, tá. Pô, o cachorro funcionou. O Júlio me achou o máximo. O poder sobre o cachorro. Atos, aqui, anda aqui, ó, vai lá, tá. E o cachorro ia tal. Nunca espanquei ele, mano. Nunca espanquei ele. Dou muito carinho para ele. Mas como é gostoso quando alguém recebe o comando e ouve a voz. Você não gosta de alguém obediente? Que entende, né? Às vezes eu estou pregando aqui, a minha esposa está aqui do lado, o olhar dela diz: está falando sério, está falando sério. Sabe aquele olhar dela assim, né? Quando está legal, eu estou ali vibrando. Mas às vezes dá uma olhada, né? Viu? Naquela hora que estava tocando, ela deu uma olhada assim, não estava vendo que eu estava passando a música para nós tocar, mas eu fiquei tranquilo que eu sabia o que estava fazendo. Mas o olhar, tem vezes que não precisa falar, viu? Não precisa falar, é só olhar. De que jeito que você se relaciona com Deus? O Adãozinho, quando ele vazou, saiu do plano, quando ele ouviu a voz de Deus, o que ele teve? Medo. O ser humano não foi criado para ter medo. O medo foi pelo rompimento. Eu tenho algumas cenas da minha vida que marcaram muito a minha vida. E uma delas foi o parto da Daisy, da Larissa. Tiramos a Larissa, né? Fui anatomista. Então, deixa comigo, vou assistir esse negócio aí, né? Peguei a filmadora da Dircene, né? Só rico tinha filmador, uma JVS assim, ela me emprestou. Gente, a hora que a Larissa estava saindo da barriguinha da Daisy, eu me empolguei tanto, joguei a filmadora. E não porque eu quis jogar, que quase desmaiei, né? A hora que o médico veio e falou: a versão nova, 2000, eu acordei de volta, peguei a filmadora e peguei a Larissa, levei a Larissa a tomar um banho. E deu aquele estralo, tirando a Larissa da barriga da Daisy, né? Foi cesárea. Aí a mulher cortou, peguei a Larissa, fui lá na lavanderia, como que é o nome? Tem uma enfermeira aqui, no tanquezinho, né? Aí lavei a Larissa, aquela entrada e tal. Peguei a Larissa no colo, assim. A hora que eu peguei a Larissa no colo, a Larissa estava desesperada. Cheguei perto da Daisy, né? Estava anestesiada, tudo, né? Deu um beijinho. A hora que a Larissa chegou perto da Daisy, começou a cheirar. Fui no peito da Daisy, começou a sugar, queria entrar novamente dentro da Daisy. Olha o instinto da necessidade, porque tinha saído do ventre. O exemplo é muito fraco. Eu quero falar quando Adão perdeu a conexão com Deus. Ele ficou perdido. Ele teve medo. Por isso que eu gosto do livro de João. 1 João diz: no amor não há medo. Antes o verdadeiro amor lança fora. Quem que é o verdadeiro amor? Eu queria poetizar, né? Mandar para casais, né? Mandava para minha esposa, você tinha as outras candidatas e tal. Mandava: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu achava que era o meu amor, a minha paixão, a minha sinceridade. Não é nada disso. O verdadeiro amor é Jesus. O verdadeiro amor, quando você tem Jesus, a conexão, sai todo medo, nada mais te impede chegar a Deus. Você não precisa justificar, você não precisa falar: Deus, o que eu fiz? Ele, o sangue de Jesus Cristo, me purifica de todo pecado. Eu tenho livre acesso. Mas Adão ficou com medo. Você já teve medo? Tem um negócio que chama-se pânico. Quem já foi visitado pelo pânico? Né? Eu tenho umas coisas que eu lido. Não gosto de altura, não gosto de lugar fechado. Quando eu vou viajar, eu descanso com Deus, porque é alto e fechado. Eu tento ser legal, me divertir, né? Tipo assim, ficar alegre, não bebo nada, não tomo nada, mas fico alegre para disfarçar até dormir. Mas fico olhando assim e tal, confio em Deus, né?
Ó, Senhor, já está mais perto do céu, se arrebatar nem precisa, né? Já estou junto e tal. Mas eu luto com a claustrofobia e com a aerofobia. Porque passei por uns traumas, isso é normal. Mas o ser humano, quando ele tem medo, quando ele tem fobia, ele fica desfigurado. Ele perdeu o controle. Você e eu fomos feitos para ser controlados por Ele e nós controlarmos as nossas emoções. Mas o pecado nos fez escravo. Agora Adão ficou com medo, se afastou. E Deus não é que nem algumas pessoas que a gente conhece, que a gente é às vezes, que tem prazer em falar, viu a caca que você fez? Agora vai ver. Deus não chegou falando para Adão, Adão, agora olha o que você fez, olha o preço que vai sair, olha a desgraça. Quando Deus chegou, Deus começou aquela voz que o Adão já conhecia. Adão, Adão, aonde você está? Quando eu e você erramos, Deus não está interessado no que você vai fazer para recuperar o que você errou. Ele não está interessado no sacrifício que você vai fazer. Ele só quer que você se posicione e aceita voltar pelos braços dele. Para de fazer como Adão, querer justificar o teu pecado. Sabe o que Adão fez? Um culpou o outro lá, culpou Adão, Adão culpou Eva. E quando não deu certo para culpar, ele pegou e correu atrás de algo para justificar, para esconder a sua vergonha. A Bíblia diz que ele correu atrás das árvores, ele cortou uma árvore e tentou esconder a sua nudez. Porque quando você se distancia de Deus, você começa a ver uma nudez, você começa a se enxergar. E agora ele começou a ver o pecado dele, ter vergonha. E não há folhagem que esconde a vergonha do pecado. E a Bíblia diz, Adão, Adão. Lá no princípio, a Bíblia diz que Deus pegou um animal. Sacrificou o animal, tirou a pele do animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Já estava o plano da redenção lá no Jardim do Éden. Sem derramamento de sangue não há perdão. Agora Deus não via mais Adão e Eva. Antes dele ver o Adão e Eva, ele via e Adão agora se sentiu, agora eu posso, não tenho mais vergonha, tenho uma pele. Mas o que acontece? É o que Jesus veio fazer. Na cruz do Calvário, ele verteu o sangue por mim e por você. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Antes de Deus ver você, Júlia, ele vê o sangue do Filho. Ele te busca. Mas tudo que ele quer é que você escute a voz dele. Onde você está? A voz dele é suave. A voz dele, você discerne bem. Da cobra é uma voz confusa. Tá? Você consegue entender bem quando é a voz de Deus e quando é a voz de Satanás. A voz de Deus é verdade. Por que as pessoas mentem? O nosso juiz aqui. Por que as pessoas mentem? Por que alguém aqui nunca mentiu? Não minta hoje, por favor. Não levanta a mão assim. Você já está mentindo. Eu já vou orar por você com posição de mão, porque você está mentindo. Por quê? Por que as pessoas mentem? Para se esconder? Porque as pessoas mentem porque não se sentem compreendidas. Por isso que a proposta de Jesus diz, você conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Jesus é verdade. Mas nós temos uma dificuldade de ser verdadeiro. Porque ensinaram a nós que nós não conseguimos ser entendidos e compreendidos pela nossa verdade. E a gente tenta justificar. Nada que você faça venha justificar o que você fez, o que você está fazendo, o que você vai fazer. Não tenta fazer tua própria justiça.
ouve a voz dele. É gostoso ouvir a voz dele e não ter medo. Eu gosto de escutar pessoas assim que imitam vozes, né? Tudo bem e tal, né? Uma época eu era muito bom para imitar voz, desde que um dia eu imitei uma voz e depois eu mesmo confundi a minha voz e parei de imitar. Eu fui passar uma proposta para animar a vida da minha esposa, liguei para ela, né? Porque ela estava muito triste, eu quis dar uma alegria para ela, mas logo ia para a realidade. Não deu tempo de voltar para a realidade. Fiz uma voz de locutor, porque eu tenho voz de locutor também. Né? Fiz esse grave assim, né? E até eu me emocionei com o grave que eu fiz. Né? E gravei na secretária eletrônica, meu grave. Né? E na época, assim, em 95, 96, tinha secretária eletrônica. E eu depois eu fui anotar os recados da secretária eletrônica. Falei, meu, que voz de locutor. Né? Esqueci que era eu. Né? E é legal, porque, né, você pode imitar vozes, mas no final você desmunheca. E eu, tudo era uma proposta muito boa, a voz que eu passei para minha esposa, e ela desconfiou da proposta, depois ela foi ver, escutou, mas falou, Gil, não é você? Eu falei, não. Depois fui ver que era eu, porque no finalzinho terminava com a minha vozinha de taquara. Eu não tenho voz de locutor, eu não sou pregador da Assembleia de Deus. Né? Quem começa todos os Deus atrás, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu não sou Gil Gomes, eu não faço nada disso. Eu posso até tentar, mas no final volta essa taquara voz que é minha, que Deus me deu. Mas a voz do ser humano, se você conhece o ser humano, você conhece a voz. Não é gostoso quando alguém liga para você e precisa falar o nome? Né? Tem pessoas chatas, né? Que falam, você não está sabendo quem está falando? O telefone é ruim e tudo. As pessoas ficam tristes quando ligam para você e você não sabe quem é. Né? Tá parecendo aquele fã que ligou para o pastor, ele queria ser o primeiro a dar parabéns para o pastor. A hora que estava meia-noite, eu ligava para o pastor. O pastor ele já sabia, né? Ele foi, queria saber que o pastor adivinhasse quem estava ligando. O pastor já sabia que era ele. Né? Tem voz que são inconfundíveis. Eu queria perguntar para você: você ouve a voz de Deus? Ela não pode ser inconfundível. A voz de Deus é inconfundível. Roberto Carlos, quando canta, pode ser qualquer música, é a voz do Roberto Carlos. Tem alguns que imitam. Quanto mais íntimo você é de uma pessoa, mais você detecta a voz dela. A minha oração por mim e por vocês, que a gente não venha confundir a voz de Deus. Tudo que você precisa é ouvir a voz dele. Ela é mais forte que o trovão, mas ela é mais suave que a brisa. Ele te fez para você ouvir a voz dele, mas ele também quer ouvir a sua voz. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu posso não merecer, mas eu chego a Ele pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É pela graça. Colocar seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Está aberto? E olha, se você não ouvir a voz dele, você vai ouvir a voz da cobra. E a cobra fala aquilo que você gostaria de ouvir. A cobra é mentirosa. Aí eu digo assim para você: por que as pessoas mentem para a gente? Porque a gente não gosta de ouvir e ver. A mentira é mais fácil de aceitar. Mas a mentira, eu tenho uma frase que eu digo: o ruim da mentira é que você nunca pode esquecer dela. Mas o bom da verdade é que você não precisa lembrar. Que a mentira é que nem jornal. Todo dia tem que atualizar. Mas a verdade é a Bíblia. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Amém? Entendeu? Começou falando, fecha seus olhos que eu vou lá para o céu. Pai, ministrei a tua palavra de uma forma tão simples.
Mas, Senhor, que cada um aqui presente venha estar com os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz. Independente de como pulou, saiu fora do jardim. Alguns vão por curiosidade, alguns não entendem o porquê pularam. Mas Deus, Teu plano de redenção é eterno. Tua palavra diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Por mais que a cobra tentou nos desviar do relacionamento contigo, Tu enviaste o Teu Filho para nos resgatar. Obrigado, Deus, por Teu amor. Eu quero pedir nessa noite que venha, Senhor, através do Teu Espírito Santo, limpar os ouvidos. Pode ser que tenha pessoas com muita cera no seu ouvido espiritual, muitas coisas, muitas palavras, muitas crenças religiosas, muitas coisas que foram entrando na mente deles, Senhor, e foram fazendo que a Tua voz ficasse tão distante. Tu não é um Deus distante, é nós que nos afastamos de Ti. Quando Tu perguntou para Adão onde estás, Tu não estava falando que não estava vendo, mas Adão não estava te vendo, porque a Tua palavra diz que eis que a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, as vossas transgressões fazem separação. Mas obrigado, Jesus, porque quando Tu estava lá na cruz, o véu se rasgou de cima para baixo, e nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus. Livre acesso nós temos diante de Ti. Nós estamos, Senhor, através do Teu Espírito Santo dentro de nós, ouvindo a Tua voz, falando conosco. Ó Pai, se alguém aqui, Senhor, que está se sentindo com muito medo, perdido na direção, que essa noite seja a noite da revelação. A Tua palavra diz, Jesus, que Tu és a luz do mundo, e quem Te segue não anda em trevas. E é tão bom ter uma luz, Senhor, porque a luz nos mostra o caminho, a luz nos mostra a serpente nos caminhos, a luz nos mostra os buracos, Senhor, a luz nos dá a direção. A luz é fogo, e o fogo é fogo consumidor. Não há cobra que resiste o calor e a presença de um fogo. Oh, o Espírito Santo habita em nós. Tua palavra diz que quando o Espírito Santo desceu, Ele veio como um vento impetuoso, mas Ele também veio como sinais de fogo. Oh, que o Teu Espírito na nossa vida venha fluir, Senhor, e que nós vamos resplandecer o fogo que vem de Ti. É a minha oração no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você não venha nunca negociar essa voz. Amém? Vamos ficar em